Existe um momento sagrado na vida de cada pessoa, um instante que separa o sonho da realidade, a intenção da ação, o desejo da conquista. Esse momento é quando você decide dar o primeiro passo. Não o segundo, não o terceiro, mas aquele passo inicial que parece ao mesmo tempo o mais simples e o mais assustador de todos. É sobre esse momento que quero falar com você agora, porque compreender a magnitude e a beleza do primeiro passo pode mudar completamente a forma como você enxerga seus desafios e suas possibilidades. Quando olhamos para as grandes realizações da humanidade, para as histórias inspiradoras de pessoas que transformaram suas vidas ou impactaram o mundo, é fácil ficar impressionado com o resultado final. Vemos o edifício pronto e esquecemos da primeira pedra que foi colocada. Admiramos a obra-prima e negligenciamos a primeira pincelada no canvas em branco. Celebramos o campeão, mas ignoramos o primeiro treino que ele fez quando ainda era apenas alguém com um sonho. E é exatamente aí que mora o grande equívoco que paralisa milhões de pessoas todos os dias. A ilusão de que o primeiro passo precisa ser grandioso, perfeito ou definitivo. A verdade é que o primeiro passo não precisa ser grande. Ele precisa apenas existir. Ele precisa ser dado. E essa é uma das lições mais libertadoras que você pode aprender na vida. Quantas vezes você deixou de começar algo porque achava que não estava preparado o suficiente? Quantas ideias ficaram engavetadas porque você esperava pelo momento perfeito? Quantos sonhos foram adiados porque você acreditava que precisava ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo? A realidade é que o momento perfeito é uma miragem. A preparação total é impossível, e ter todas as respostas antes de começar é negar a própria natureza do aprendizado, que acontece no caminhar, não antes dele. Pense em uma criança aprendendo a andar. Ela não espera dominar a teoria do equilíbrio, não faz um planejamento estratégico de como será sua primeira caminhada. Não aguarda até ter certeza de que não vai cair. Ela simplesmente se levanta e tenta. E cai. E levanta de novo. E tenta mais uma vez. Aquele primeiro passo cambaleante, inseguro, frequentemente terminando em uma queda, é infinitamente mais valioso do que 1000 dias de preparação teórica. Porque é no ato de tentar que o aprendizado real acontece. É no movimento que descobrimos nosso equilíbrio. É na ação que encontramos nossa força. Mas à medida que crescemos, vamos perdendo essa coragem natural da infância. Vamos acumulando medos, criando desculpas, construindo muros mentais que nos impedem de começar. O medo do fracasso se torna maior que o desejo de sucesso. A preocupação com o julgamento alheio supera nossa vontade de nos expressar. A necessidade de ter certeza paralisa nossa capacidade de explorar. E assim ficamos presos em um ciclo interminável de planejamento, procrastinação e frustração, sempre esperando por um sinal externo que nos dê permissão para começar, quando na verdade, a única permissão que precisamos vem de dentro de nós mesmos. O primeiro passo é especial, porque ele rompe a inércia. A física nos ensina que um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que uma força atue sobre ele. O mesmo se aplica à vida. Quando você está parado, cada dia que passa torna mais difícil começar. A energia necessária para sair da imobilidade é sempre maior do que a energia necessária para manter o movimento. Por isso, o primeiro passo é o mais difícil, mas também o mais importante. Ele é o catalisador que transforma potencial em cinético, intenção em ação, sonho em jornada. E aqui está algo fascinante sobre o primeiro passo. Ele não precisa levá-lo até o destino final. Ele só precisa levá-lo para fora do lugar onde você está agora. Muitas pessoas não começam porque olham para a distância entre onde estão e onde querem chegar e se sentem esmagadas pela magnitude da jornada. Se você quer escrever um livro, não precisa escrever todas as páginas hoje. Precisa escrever a primeira frase. Se quer começar um negócio, não precisa ter o império montado amanhã. Precisa fazer a primeira pesquisa, o primeiro contato, o primeiro esboço do plano. Se quer mudar de carreira, não precisa ter todas as certificações e qualificações agora.
Precisa dar o primeiro passo de investigar o que é necessário, de conversar com alguém da área, de fazer um curso introdutório. A beleza do primeiro passo é que ele cria momentum. Uma vez que você começa, uma porta se abre. E atrás daquela porta, você descobre outra. E outra. Caminhos que você nem sabia que existiam começam a se revelar. Pessoas que podem ajudá-lo aparecem de forma quase mágica. Oportunidades que eram invisíveis quando você estava parado de repente se tornam claras. Isso não é sorte ou coincidência. É simplesmente o universo respondendo à sua decisão de agir. A clareza não vem antes da ação. Ela vem por causa da ação. Há uma história antiga sobre um homem que precisava atravessar um rio à noite, mas estava escuro demais para ver a outra margem. Ele tinha uma lanterna que iluminava apenas alguns metros à frente. Alguém lhe perguntou como ele conseguiria atravessar se não podia ver todo o caminho. Ele respondeu: "Não preciso ver todo o caminho. Preciso apenas ver o próximo passo, e então o próximo. E assim vou atravessar." Essa é a essência da coragem de começar. Você não precisa ter o mapa completo. Precisa apenas luz suficiente para o próximo passo. Mas vamos falar também sobre o medo, porque seria desonesto ignorá-lo. O medo é real. O medo de falhar, de ser julgado, de desperdiçar tempo e recursos, de descobrir que você não é capaz, de decepcionar a si mesmo ou aos outros. Esses medos são compreensíveis e até certo ponto naturais. O erro não está em sentir medo. O erro está em acreditar que você precisa esperar o medo desaparecer antes de agir. A verdade inconveniente e libertadora é que pessoas corajosas também sentem medo. A diferença é que elas agem apesar dele. O primeiro passo não é a ausência de medo. É a decisão de não deixar o medo ter a última palavra. Além disso, o fracasso que tanto tememos não é o oposto do sucesso. É parte do caminho para o sucesso. Toda pessoa bem-sucedida que você admira tem uma coleção de fracassos em seu currículo. A diferença é que elas entenderam que cada tentativa, independentemente do resultado, é um professor. Cada erro é uma informação. Cada fracasso é um redirecionamento. Thomas Edison tentou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada elétrica funcional. Quando alguém comentou sobre seus fracassos, ele respondeu que não havia falhado, mas descoberto milhares de maneiras que não funcionavam. Essa mudança de perspectiva transforma o fracasso de um fim em um degrau. Agora, deixe-me falar sobre o peso da inação. Enquanto o fracasso de tentar pode trazer desconforto temporário e lições valiosas, o fracasso de não tentar traz um peso muito mais pesado: o arrependimento. Isso quando você tem um sonho, uma ideia, um desejo profundo, e ignora isso, você está basicamente dizendo a si mesmo que seus anseios não importam, que seus talentos não merecem ser explorados, que sua vida pode ser vivida em uma versão menor do que poderia ser. E aqui está algo crucial. O primeiro passo não precisa ser solitário. Uma das crenças limitantes mais comuns é a ideia de que você precisa fazer tudo sozinho, que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Nada poderia estar mais longe da verdade. O primeiro passo pode ser procurar um mentor, juntar-se a uma comunidade, pedir conselho a alguém que já percorreu um caminho similar, compartilhar sua intenção com pessoas que possam apoiá-lo. Vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. E quando você tem a coragem de compartilhar seus sonhos e pedir apoio, frequentemente descobre que há pessoas esperando pela oportunidade de ajudá-lo. Pense também no efeito dominó do seu primeiro passo. Quando você age, não está apenas mudando sua própria vida. Está dando permissão para outras pessoas ao seu redor fazerem o mesmo. Sua coragem se torna contagiosa. Seus filhos aprendem pelo exemplo que é possível perseguir sonhos. Seus amigos se inspiram a sair de suas próprias zonas de conforto. Colegas de trabalho ganham coragem para propor aquela ideia inovadora. O primeiro passo tem ondulações que vão muito além de você. Vamos falar sobre tempo, porque essa é outra desculpa comum. Não é o momento certo. Vou começar quando? Preciso primeiro resolver essas outras coisas. A verdade dura é que nunca haverá um momento perfeito.
A vida sempre terá complexidades, responsabilidades, incertezas. Se você esperar pela ausência total de obstáculos, esperará para sempre. O momento certo é quando você decide que é o momento certo. E muitas vezes começar algo novo, dar aquele primeiro passo em direção a um sonho, é exatamente o que dá novo significado e energia para lidar com todas as outras áreas da sua vida. Outro aspecto importante. O primeiro passo não anula suas responsabilidades ou ignora sua realidade atual. Não estou sugerindo que você abandone tudo impulsivamente. É possível trabalhar em seu emprego atual e dedicar algumas horas por semana ao projeto que ama. É possível ser um pai ou mãe presente e ainda assim investir em seu crescimento pessoal. É possível ter responsabilidades financeiras e encontrar maneiras criativas e graduais de construir a vida que deseja. O primeiro passo não é sobre irresponsabilidade. É sobre não usar responsabilidades como desculpa para a estagnação. Há também algo poderoso em celebrar o primeiro passo. Vivemos em uma cultura obcecada por resultados finais, por conquistas grandiosas, por chegar ao topo da montanha. Mas há algo profundamente satisfatório e motivador em reconhecer e celebrar o início. Você começou a escrever. Parabéns, você é um escritor agora. Você fez seu primeiro treino. Parabéns, você iniciou sua jornada fitness. Você teve sua primeira conversa difícil, mas necessária. Deixe-me compartilhar uma verdade sobre consistência. Ela não começa no 10º dia, no 100º dia, ou no dia em que se torna fácil. Ela começa no primeiro dia. O primeiro passo estabelece uma identidade. A pessoa que você se torna não é definida apenas pelos grandes feitos, mas pela decisão repetida de aparecer, de tentar, de começar de novo quando necessário. Cada primeiro passo, seja o primeiro absoluto ou o primeiro de um recomeço após uma pausa ou um fracasso, é uma afirmação de quem você está escolhendo ser. E sobre recomeços, precisamos normalizar a ideia de que a vida não é linear. Você pode dar o primeiro passo e depois precisar parar. A vida pode intervir. Você pode descobrir que aquele caminho específico não era o certo. E está tudo bem. O primeiro passo em uma nova direção ainda é um primeiro passo. A capacidade de recomeçar, de se reinventar, de tentar novamente, é um superpoder. Algumas das histórias mais inspiradoras são de pessoas que começaram múltiplas vezes até encontrarem seu caminho. Vamos também desmistificar a ideia de talento natural. Muitas pessoas não dão o primeiro passo porque acreditam que não têm talento suficiente. Não nasci para isso. Não tenho o dom. Outras pessoas são naturalmente melhores. Mas o que diferencia amadores de profissionais, iniciantes de mestres, não é tanto o talento inicial, mas a disposição de começar e continuar. Talento pode dar uma vantagem inicial, mas é a prática, o aprendizado contínuo, a persistência que constroem a excelência. E tudo isso começa com o primeiro passo de alguém que foi humilde e corajoso o suficiente para ser um iniciante. Há dignidade em ser um iniciante. Mestres foram iniciantes. Experts começaram do zero. Líderes deram primeiros passos inseguros. Abraçar o status de iniciante, com toda a desajeitabilidade e incerteza que vem com ele, é essencial. E há até uma alegria particular nessa fase. Uma abertura para descobertas. Uma ausência de cinismo, uma empolgação com pequenos progressos que pessoas experientes às vezes perdem. Pense no primeiro passo também como um experimento. Você não está se casando com um resultado específico. Está testando, explorando, descobrindo. Essa mentalidade remove muita pressão. Se você der o primeiro passo e descobrir que aquele caminho não é para você, você não falhou. Você ganhou clareza. Você aprendeu sobre si mesmo. Você eliminou uma possibilidade e pode agora explorar outras. Isso é progresso. No momento em que você decide agir, algo interno se transforma. Você passa de espectador a participante da sua própria vida. Você recupera um senso de agência, a percepção de que suas escolhas importam, que você não é apenas vítima das circunstâncias,
mas alguém que pode influenciar sua trajetória. Essa mudança interna é, em muitos aspectos, mais importante que qualquer resultado externo. Vamos falar sobre o poder das perguntas certas. Em vez de perguntar, e se der errado, pergunte, e se der certo? Em vez de por que eu, pergunte, por que não eu? Em vez de será que sou capaz, pergunte, como posso me tornar capaz? As perguntas que fazemos a nós mesmos direcionam nossa atenção e, consequentemente, nossas ações. Perguntas baseadas em medo nos paralisam. Perguntas baseadas em possibilidade nos mobilizam. Há também o aspecto temporal da vida que não podemos ignorar. O tempo passa, quer você haja ou não. Daqui a 1 ano você estará 1 ano mais velho. A pergunta é: você terá avançado em direção aos seus sonhos ou estará no mesmo lugar, só que mais velho? Imagine-se daqui a 5 anos. Se você continuar exatamente como está hoje, como você se sentirá? E se der o primeiro passo hoje, onde você poderia estar em 5 anos? Essa visualização não é para criar pressão, mas para trazer perspectiva. O primeiro passo também ensina resiliência de uma forma que nenhuma preparação teórica pode ensinar. Quando você age e enfrenta o primeiro obstáculo, o primeiro desafio, a primeira vez que as coisas não saem como planejado, você aprende que pode lidar com isso. Você descobre recursos internos que não sabia que tinha. Você desenvolve criatividade para encontrar soluções. Você constrói confiança baseada em experiência real, não em imaginação. E sobre comparação. No momento em que você dá seu primeiro passo, não compare seu começo com o meio ou o fim da jornada de outra pessoa. Essa é uma armadilha fatal. Cada pessoa tem seu próprio ritmo, seu próprio caminho, seu próprio momento. A única competição relevante é com a versão de você que não tentou. Existe também um aspecto espiritual ou existencial no primeiro passo. Muitas tradições filosóficas e espirituais falam sobre alinhamento, sobre viver em congruência com seus valores e propósito. Quando você dá o primeiro passo em direção ao que realmente importa para você, há uma sensação de integridade, de estar honrando algo profundo em você. Isso traz uma paz e satisfação que nenhum conforto externo pode oferecer. Finalmente, deixe-me dizer isto. Você não precisa saber como será toda a jornada. Você não precisa ter passo. Hoje pode ser esse dia. Agora pode ser esse momento. E quando você olhar para trás, daqui a meses ou anos, verá que tudo mudou a partir daquele primeiro movimento na direção certa. Então o que será? Qual é aquele primeiro passo que você está adiando? O que está te impedindo de dá-lo agora? E mais importante, você está pronto para superar esse impedimento e começar? Lembre-se, grandes jornadas não começam com grandes passos. Elas começam com primeiros passos. E você é absolutamente capaz de dar o seu. Agora. Hoje. Neste momento.